A paz do Senhor Jesus, aqui esse vídeo é a continuação sobre a questão que alguém me perguntou se podemos visitar outras igrejas. Eu disse não só que podemos como devemos, todavia devemos analisar algumas coisas importantes nesse contexto, como intenção, como maturidade para não trazer divisão à congregação que você está. Quando, por exemplo, você observa um novo costume da congregação B e quer implantar esse costume, introduzir esse costume na congregação A, sendo que não é você que está liderando, não é você que está debaixo da direção de Deus para estabelecer algo naquela congregação. Então a gente tem que ter uma maturidade. Outra questão que eu falei muito é sobre a questão da visita para ouvir a voz de Deus. A visita para que Deus fale comigo, como geralmente nós pentecostais fazemos isso, não só nós, né? Mas geralmente a gente tem esse hábito. Eu quero que Deus use alguém para falar comigo. Isso pode ser um pouquinho aí, pode atrair um pouquinho a ira de Deus, os ciúmes do Espírito Santo, porque Deus quer que a gente ouça a voz dele no nosso quarto, na nossa casa, na nossa congregação local. Deus fala de diversas maneiras. Eu não posso depender desse mecanismo, ele funciona. Todavia você vai perceber que pode haver deficiências nisso, não no que diz respeito à obra de Deus, mas o meu sentimento de buscar no homem respostas pode trazer aí uma legalidade para o diabo começar a me enganar através de falsos profetas, espíritos enganadores. Até eu aconselho, já sendo pastor de igreja pentecostal, que quando você for visitar uma igreja que tenha pluralidade de dons espirituais, que você já vá na mentalidade e orando assim: Deus, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que qualquer espírito de engano, ou que qualquer pessoa, Senhor, que é levada pelo engano do seu coração, venha me entregar uma mensagem falsa, mentirosa. Por que isso? Porque existem muitas pessoas confusas, perturbadas, pessoas desorientadas, porque ouviram uma profecia que não veio da parte de Deus, ouviram uma revelação que não veio da parte de Deus, como chamam daí de revelamento. Então, se cuide. E como eu disse também no outro vídeo, às vezes o fato do pastor estar segurando você para não visitar outra igreja pode ser um mecanismo de prevenção, porque geralmente nós acabamos conhecendo esse contexto um pouquinho mais profundamente que os membros, entende? Todavia tem que analisar se o pastor está tendo um cuidado ou um poderio demoníaco de domínio. Nós pastores, nós não dominamos, nós guiamos, orientamos. Bom, eu tinha lido 2 Coríntios capítulo 6, que diz assim: ó, Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Quando que eu acho interessante você visitar outra igreja? Quando você já está cumprindo o seu papel dentro da igreja local que Deus te inseriu. É muito estranho você ver membros que mal correspondem os cultos que existem na sua congregação, mal correspondem os dias de compromisso, de ceia, de reuniões e de outras coisas, pulando em outras igrejas como se não houvesse a necessidade deles se compromissarem com a igreja local. Isso é estranho, não só é estranho, isso gera mau testemunho, é falta de disciplina, falta de ética, porque você está debaixo de um cuidado. Eu vou falar sobre isso aqui. Você está debaixo de um cuidado pastoral. O pastor, como uma pessoa uma vez me disse assim: que pastor tem que ser pai. Tudo bem, pastor tem que ser pai, pastor tem que exercer paternidade, tem que cuidar, tem que zelar, tem que guiar, tem que apacentar. Todavia, filhos também crescem. Nenhum filho fica tomando uma madeira pro resto da vida. Chega um momento que o filho crescendo, ele tem que começar a corresponder aos compromissos e às tarefas ao lado do pai.
Então a ideia de ter um pastor não é você criar um ambiente onde você é um bebezinho recém-nascido que vai receber papinha ou mamadeira pro resto da vida. Não, não é isso. A ideia de você ter um pastor é você, se for receber a visão de Deus através daquela pessoa, a orientação para que você alcance conhecimento bíblico, alcance aberturas espirituais na tua vida, porque os pastores geralmente recebem chaves e segredos de Deus que você não encontra em qualquer lugar. Eles escavam crescimento na nossa vida. Isso deixa bem claro que os 5 homens dados à igreja, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, eles servem para o aperfeiçoamento dos santos. Então esses 5 homens, eles são mecanismos de Deus para gerar crescimento, melhora, aumento do corpo da igreja. Então, é necessário isso, mas eu devo entender que como filho, como membro, eu tenho que ter um crescimento, e conforme o filho cresce, o filho começa a assumir responsabilidades dentro de casa. A não ser que você queira, por exemplo, eu não sei se você que é pai ou você que é mãe assim, queira criar um filho até os 18 anos, e aquele filho seja um completo, me perdoe a palavra, vadio dentro de casa, não faça nada, não limpe nada, não organize nada, não coopere com aquele lá. Um membro de igreja, um fiel, um irmão na fé, que está recebendo alimento espiritual, mas não está cooperando com a igreja, nada mais é que um filho vadio. Um filho que está crescendo, mas não quer corresponder com as suas tarefas, porque todo filho que cresce tem responsabilidades, até porque Jesus mesmo, Deus mesmo, em Jesus nos reafirmou um mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que você viva longos dias sobre a terra e você vá bem. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Se nós dizemos que pastores têm que agir como pais, que esposas e pastores têm que agir como mães, nós estamos automaticamente dizendo que eles também são dignos de honra. Quando eu sou filho, estou recebendo do mantimento espiritual que eles estão me dando. E é isso que muita gente falha. Porque uma situação em que eu me vi. Houve momentos que eu falhei em visitar membros, houve momentos que eu falhei em visitar ovelhas. Todavia, em algumas situações eu percebi que não houve nem sequer o esforço de buscar compreender o porquê eu não visitei, o porquê eu não fui ver, o porquê naquele período eu me distanciei, o porquê naquele período eu não consegui enviar uma mensagem. Não se há compreensão mútua. Há muito hoje em dia do membro querer ser compreendido, mas há muito também de hoje em dia do membro não buscar compreender a sua liderança. Aí são pessoas que por causa de qualquer motivo, elas migram de igreja, elas trocam de congregações, porque o meu pastor fez isso, a minha pastora fez isso, fulano fez aquilo, não gostei mais daquele lugar. Você não encontra mais pessoas que conseguem manter um convívio, uma comunhão com a sua liderança de forma duradoura, que gere frutos. Bom, vamos para a palavra então? Mais um pouquinho de palavra. Romanos capítulo 13, verso 8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Esse mandamento não é só para apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores. Esse mandamento se refere a toda a igreja. A ninguém deveis... Se refere a toda a igreja. Ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei. Retribuição de amor. Isso falta demais. Então, aqui vem uma advertência. Para que eu esteja não só com a permissão de visitar outras igrejas, mas que eu faça isso com justiça, eu preciso estar num nível de maturidade e de retribuição justa dentro da congregação que eu já estou. Porque de nada me valerá trabalhar em outros locais ao Senhor se eu estou deixando algo a desejar para trás, negligenciando aqueles que são da comunhão de fé. 1 Coríntios capítulo 9, verso 11 diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais?
Aqui é liberdade e os direitos dos apóstolos, e se você estudar, não sou eu, se você estudar esse capítulo, você vai perceber que Paulo está falando a respeito do direito que os apóstolos tinham de se alimentar, de ser sustentados através da congregação. É Paulo, o mesmo Paulo que diz que fazia tendas para servir ao Senhor e não ser pesado a algumas igrejas, disse à igreja de Corinto que era direito dele de ser alimentado de forma material pela igreja. Bom, olhando para isso daqui também, eu devo retribuir de forma física também a igreja. Eu não devo só orar pela igreja. Eu não posso viver a hipocrisia de eu oro pelo meu pastor, intercedo pelo meu ministério. Mas o que você faz com os talentos que Deus colocou na tua mão? Porque Mateus, na parábola dos talentos, Jesus não está falando de dons espirituais, Jesus não está falando de dons do Espírito Santo. Jesus está falando nada mais e nada menos do que dinheiro, do que provisão que Ele nos dá para administrar e multiplicar. Nos faz entender também que os talentos ali não são somente para uso pessoal, porque o Senhor vem depois de um tempo requerer contas. Jesus vai requerer contas, Deus vai vir ter conosco em juízo, requerendo tudo o que a gente fez com aquilo que Ele nos deu. E pasme, mas é muito fácil alguém deixar a congregação, é muito fácil alguém buscar outra congregação após começar a ser abençoado. E, biblicamente, quando eu recebo o espiritual, eu devo, no mínimo, corresponder com o material, com um auxílio financeiro, com uma oferta, devo ser fiel no meu dízimo, não só isso, mas devo me compromissar com as coisas físicas da congregação que eu estou. Eu devo cooperar, retribuir aquilo que eu estou recebendo. Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obediência à liderança, sujeição à liderança, sujeitar, leva também ao princípio de servir a sua liderança, serviço. Nós somos chamados para servir uns aos outros e estamos numa geração que todo mundo quer ser servido e ninguém quer servir a todos. Nós vemos a imagem do pastor, da liderança, como os responsáveis por servir todo mundo e esquecemos que nós somos um só corpo. Todo mundo gosta de dizer, nós somos igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, tudo bem. Só que a Bíblia diz que esse corpo bem ajustado, se cada um cooperar naquilo que foi escolhido por Deus para fazer, cada membro desse corpo cooperar, gerará crescimento. Então o menor membro do corpo também tem o dever de trabalhar, tem o dever de servir. E diz ainda, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quando eu desobedeço à liderança, quando eu não me sujeito à liderança, eu estou gerando um fardo emocional sobre eles que vai gerar desgosto, tristeza, vai gerar desânimo e não vai haver alegria naquele cuidado, naquela paternidade. Me perdoe, irmãos, mas é como um pai que cuida de um filho que não quer saber de nada. Chega uma hora que ele vai se cansar. Pastor é alma, liderança é alma. Seja quem for que está te pastoreando, te cuidando, seja o cara mais cheio de Deus, cheio de revelação, cheio de dons de cura, cheio de dons de operações de milagres, seja o cara mais cheio de Deus, ele é alma. E dependendo da tua desobediência, dependendo da tua falta de sujeição, essa pessoa vai te servir gemendo ou não. Às vezes vai até parar de te servir, porque é a alma. Sim, Deus vai cobrar dessa pessoa que esfriou no amor e parou de cuidar de você. Todavia, Deus também vai
cobrar de você o amor que você ficou devendo, quando você deveria ter retribuído. É uma espada de dois gumes. Igreja é uma espada de dois gumes. Viver comunhão é uma espada de dois gumes, aonde eu não posso só cobrar, mas eu devo deixar a palavra me cobrar. Outra coisa muito importante é o que eu devo meditar. De segunda a domingo, eu indo em congregação, eu devo refletir: Senhor, eu estou indo nas congregações, mas eu estou absorvendo a palavra da pregação, ou estou sendo induzido num emocionalismo barato, estou sendo induzido nos meus desejos, e o meu fato de ir à congregação é somente o fato de querer receber um consolo, um refrigério, um alívio de Deus. Reflita nisso. Porque se nem tão pouco na tua congregação você tem comido a palavra e praticado a palavra, de que valerá em diversas outras? Aqui que vem uma reflexão. Quando eu já estou num posicionamento de ouvir a palavra que está sendo ministrada na minha congregação, vou a demais congregações, participo e faço a comunhão com os irmãos, mas eu também correspondo àquilo dali, melhor ainda. Aí a Bíblia diz assim: a quem muito é dado, muito também será cobrado. Cuidado, para que você não esteja comendo pregações todos os dias e não correspondendo a ela. Porque a Bíblia diz bem assim: é melhor que você não viesse a ter o conhecimento da verdade do que, tendo o conhecimento da verdade, você não viesse a praticar. Porque esse teu último estado seria pior do que o primeiro. Olha que interessante que a Bíblia está dizendo que quando eu conheço a verdade, mas não correspondo à verdade, e um dia eu não a conheci, esse estado de conhecer e não corresponder é pior do que o estado de alguém que é descrente, de alguém que não conheceu Deus, de alguém que não conheceu a palavra de Deus. Você pode ser um crente pior do que um mundano, se você não corresponde à verdade de Deus. Então a ideia é essa. A ideia é você congregar para gerar em você e na igreja onde você está cooperação mútua, crescimento. Você deve crescer. Até eu me lembro, e eu fiquei de dizer isso, e eu quero comentar sobre isso. A minha ida a muitas congregações, desde o início da minha conversão, no começo, era só para ouvir a voz de Deus. Eu queria receber. Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Mas chegou uma hora que Deus começou a dar uns cascudos em mim e disse: filho, faz a minha obra. Então eu já começava a dizer assim: Deus, eu quero ir em alguma igreja hoje, me usa na igreja onde eu vou ir. Que eu seja útil para alguém, que eu seja útil para orar por alguém, que eu seja útil para profetizar, para curar no teu nome, para fazer algo por alguém, seja lá dentro da congregação, seja na rua quando eu estiver indo, seja no começo cumprimentando alguém, mas me usa para algo, me usa para alguém. É aqui que as pessoas gostam de falar daquele versículo dos pastores que eram cães gulosos, mas hoje em dia nós temos membros que são cães gulosos, que só pensam nos seus próprios benefícios, né? em ser abastecido, e esquecem que, na verdade, há uma parábola: quem é o servo fiel e imprudente, que o Senhor confiou a dispensa sobre eles, a dar o seu sustento no tempo devido. Jesus está falando sobre a parábola que Jesus confia em nós mantimentos para que a gente venha a ser provedor de mantimento a outros. Se você foi curado, você já tem fé no Deus que cura para levar cura. Se você é uma pessoa que prospera, você já tem o que repartir com outros irmãos. Se você tem conhecimento bíblico, você já tem o que levar, o que semear. Tudo que a gente recebe de Jesus não é para nós, mas de alguma forma pode ser repartido com outros. Então a minha ida para outra congregação não pode ser uma peregrinação de egoísmo, não pode ser uma peregrinação egoísta, mesquinha, de receber algo. Isso tem que acabar em algum momento, porque em algum momento o filho tem que crescer e o filho tem que corresponder com tarefas, com afazeres. E é essa palavra que eu quero deixar. Você pode visitar, desde que a sua liderança permita, desde que as suas intenções sejam justas, desde que isso não se torne um vício que comprometa outros compromissos também, com a tua família, compromissos com a tua liderança, com a tua igreja, compromissos
com a tua própria saúde, compromissos que você deve entender que também necessitam de um tempo de prioridade, compromissos com teu altar com Deus. Como eu disse, eu vou falar isso até Jesus mandar eu parar de falar, irmão. Esse negócio de visitar a igreja e não orar dentro de casa é o maior engano do diabo. Chega um momento que isso vai nos ruir. Deus vai expor essa sujeira, Deus vai expor essa hipocrisia, porque eu não posso participar de um culto de 2 horas e não conseguir orar 15 minutos na minha casa. Isso é falsidade, isso é falso culto, porque o meu culto começa em casa. Ai, pastor, mas eu só me sinto cheio quando eu estou no culto. Se arrependa, se converta, se confronte, isso é mentira. Porque você é habitação e templo do Espírito Santo, ele habita em você. O Deus do culto, o Deus que está sendo adorado no culto, está aí com você, dentro da tua casa. Então como que você não está cheio dentro de casa? Como que você não está cheio orando pela manhã, orando pela tarde, orando pela noite? Cadê o Deus que está habitando em você? Alguma coisa está errada no seu culto, não no culto da igreja, mas na tua vida. Porque nossa vida é um culto para Deus. Tem gente que só adora a Deus se colocar um hino. Tem pessoas que só adoram a Deus no culto. Tem pessoas que só prestam homenagens a Deus se forem induzidas a prestar homenagem. Você tem que ser um instrumento de adoração 24 horas por dia. Deus quer pegar você falando em mistérios de repente com Ele. Deus quer pegar você louvando a Ele de repente. Não é que você vai surpreender a Deus, mas de repente você começar dentro de casa assim: Santo, Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. E começar a orar, e começar a declarar, começar a falar em mistérios com Ele. Culto verdadeiro. Culto que não se determina numa congregação, culto que não necessita somente de uma reunião de irmãos, culto que vive comigo, culto que faz parte de mim, um culto que habita em mim. Esse é o verdadeiro culto. É quando eu não preciso mais do estímulo, eu sou o culto. Minha vida é o culto para Deus. Então a minha palavra no meio disso tudo é: reflita. Porque às vezes tem muita gente vazia, com uma frequência extraordinária de cultos, mas vazia. Tem gente com uma frequência razoável de culto, mas cheia. Porque é um culto que a pessoa faz em casa. A pessoa cultua a Deus cuidando do esposo. A pessoa cultua a Deus cuidando do filho. A pessoa cultua a Deus se arrependendo. A pessoa cultua a Deus no jeito de falar. A pessoa cultua a Deus na administração financeira. A pessoa cultua a Deus tirando a primícia de tudo que ela recebe, dizendo: não, isso é teu, isso é da tua casa, isso não pertence a mim. Ah, mas estão dizendo que não é justo dar o dízimo. Nada do que a gente tem é nosso. Quando você dizima, você está dizendo para Deus: Deus, eu estou devolvendo aquilo que é teu, e na verdade não estou devolvendo nem tudo, é só a parte que o Senhor pediu, é o mínimo, Senhor. Eu estou correspondendo o alimento espiritual que eu recebi, e por isso te devolvo, não só pelo Senhor, mas pelos teus servos que me sustentam com a tua graça derramada sobre a vida deles. E diversas outras questões. Você é o culto. Só não esqueça, pastores são pais, exercem paternidade. Você é filho, você deverá exercer honra. Se alguém tem honrado você, é digno que essa pessoa receba honra. Se alguém cuidou de você no momento da tua fraqueza, é digno que você cuide dos seus pastores no momento da fraqueza deles. Se alguém visitou você diversas vezes, é digno que você os visites também. Porque uma vez Paulo estava dentro da prisão em Filipenses, se não me falha a memória, em Timóteo, o livro de Timóteo, Paulo está preso e ele diz assim: ninguém apareceu na minha defesa. Nenhum filho na fé, nenhum irmão. E quantos pastores passam por isso?
Pastor, vem aqui em casa orar. Pastor, vem aqui em casa não sei o que. Irmão, não é sentimento de ingratidão, não é sentimento... pastor, mas a gente não deve fazer as coisas esperando nada em troca. Não é o pastor esperando, é a Bíblia dizendo que você deve fazer algo por quem fez algo por você. Mútua cooperação. Me faz lembrar o Espírito Santo aqui, Filipenses capítulo 1. Não importa que esse vídeo fique longo, vai servir para alguém. Filipenses capítulo 1, verso 3. Aleluia. Darabadarabassou e daracalabadarácia. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Olha que igreja, irmão. Pastor falando da sua igreja. A epístola de Paulo aos Filipenses. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Fazendo sempre com alegria. Lembra o que a gente leu lá em Hebreus? Para que você obedeça o seu pastor e se sujeite a ele para que ele cuide de você com alegria. Olha, essa igreja tem algo especial. Obediência e sujeição. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Parece que é o contrário do que Paulo disse para os coríntios. Paulo disse assim: eu estou perplexo a respeito de vocês. Olha que perturbação de uma igreja para outra. Uma igreja, Paulo para orar por eles e diz: Pai, eu te dou graças por esses irmãos. Por outra igreja, Paulo escreve cartas chorando de dor. Pela desobediência, pela rebeldia, pela dureza dos irmãos. Pelo desinteresse com a sua própria liderança. Corinto recebia os falsos apóstolos e logo desprezava os apóstolos que tinham lançado nela o verdadeiro fundamento. Não faz uma conjuntura bacana e bem realista da igreja de hoje em dia? Vem um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro homem de Deus e te lança um fundamento, muda a tua vida no nome de Jesus e com os ensinamentos que ele traz. Aí aparece qualquer um com uma palavrinha mais agradável e você logo se é enredado por ele. Olha o que diz: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa igreja não parou de corresponder ao seu apóstolo. Essa igreja não parou de corresponder em obediência. Essa igreja não parou do meio do caminho. Esses irmãos não pararam no meio do caminho. Esses irmãos não desviaram a cooperação. Desde o primeiro dia até agora. Irmão, você não tem que ajudar teus pastores quando você tem dinheiro sobrando. Você tem que ajudar sempre. Você não tem que ajudar teus pastores quando tá tudo bem, quando você tem carro na garagem, quando você tá na bonança. Você tem que ajudar teus pastores em todo tempo, porque eles zelam pela tua alma. É Deus que corrige eles quando eles erram contra você. É Deus que corrige eles quando eles não te visitam. É Deus que corrige eles quando eles pregam alguma coisa torta. Deus vem e corrige a gente quase que no mesmo dia. Quando eu prego alguma coisa que Deus não me mandou pregar de um jeito que não foi coerente, não passa uma semana, não passa um dia e Jesus já vem e me corrige, diz: você feriu as minhas ovelhas. A gente vai prestar conta de tudo isso. Só que às vezes no meio disso a igreja esquece da justa cooperação. A Bíblia diz assim, por exemplo, que o homem espiritual discerne tudo, mas por ninguém é discernido. Se você tem um pastor espiritual, eu quero te dizer, me perdoe te dizer, mas você não vai entender as provações que ele vai passar. Porque também diz que aquele que é nascido como vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. E outra coisa, você não vai saber por que a vida dele acontece isso, acontece aquilo, você não vai conseguir discernir. Se essa pessoa é espiritual, você não vai conseguir entender. Mas uma coisa você pode fazer: não dever amor a essa pessoa. Pagar tua dívida de amor todos os dias. Por quê? Porque em algum momento ele te alimentou, porque em algum momento ele te sustentou, porque em algum momento ele foi um Abraão de Deus na tua vida e você o abençoou e por causa disso você foi abençoado. Nós esquecemos disso também, que a unção, em Salmo 133, desce primeiro sobre a cabeça de Arão, escorre pelas barbas, sobre o seu manto
e sobre as bordas das suas vestes. Muita coisa desce primeiro na liderança para depois chegar na tua vida, mas não é só coisa boa. Muita guerra primeiro acontece pela liderança e depois chega na tua vida só como uma fagulhinha, só como um cisquinho. Às vezes tem pastores vivendo guerras terríveis por você, levando debates diante de Deus e guerras contra o inferno por você. Olha o que Paulo diz: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso, que aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de todos vós, porque vos retenho meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Uma igreja que continuava junto do seu apóstolo quando ele estava preso. Que coisa extraordinária. Isso seria um milagre. Isso deveria hoje ser notícia no meio de uma congregação, quando um membro fica do lado do seu pastor quando ele está na prova. Deus abençoe você. Eu acredito que eu fugi um pouquinho do tema, mas aqui eu fui no tema que o Espírito Santo me direcionou. Medite, reflite, como o irmão disse, rumine essa palavra. Deus te abençoe.